Irmão, sempre que eu chego numa igreja, eu gosto muito de levar em consideração uma prática que eu aprendi no Oriente Médio atual. Você sabe que nas terras bíblicas, nome não é escolhido pela sonoridade. Aqui a gente escolhe o nome pela sonoridade, ou porque às vezes é o avô, aí tem o neto, né? Tem Júnior, mesmo nome do pai. No Oriente Médio, desde a época da Bíblia, ainda continua assim, em alguns rincões, o nome é escolhido pelo significado. Porque nada é tão importante sobre um nome como o que ele significa. Me chamou a atenção que algumas vezes que eu estive com beduínos no deserto, que ainda mantêm tradições e culturas similares à de Abraão na época do bronze, que eles comem com a mão, moram em tendas no meio do deserto. Quando eles perguntavam o meu nome, eu dizia Rodrigo, que para quem fala árabe é um nome tão estranho, como eu falar Pinhas aqui para vocês, né? Eles tinham dificuldade até de pronunciar. Uma vez no Sudão, eles anotam no passaporte da gente o nome. Eu falei Rodrigo umas 8 vezes e o camarada anotou Brigo. Não consegui escrever Rodrigo. Mas quando eu dizia o meu nome, eles se surpreendiam. E a primeira pergunta inevitável que eles faziam é: o que significa Rodrigo? E eu descobri que não saber o sentido do seu nome para eles é tão estranho como se você não soubesse o nome do seu pai e da sua mãe. É por isso que na Bíblia, várias vezes, quando um nome é colocado, imediatamente tem um significado daquele nome. Vou dar um exemplo. O verbo shua, em hebraico, é o verbo salvar. Ie é uma das abreviações em hebraico do tetragrama sagrado, do nome de Deus. Então, o nome Jesus, Yeshua, significa o Senhor salva. É o sentido literal do nome. E quando o anjo avisa para José: vocês vão colocar na criança o nome de Jesus, vem a explicação: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vocês entenderam? Levi significa aquele que está atado a, amarrado a, marido. Tanto é que em inglês, marido é husband, aquele que está amarrado a. E Levi também tem o mesmo significado. Aí quando Leia tem um filho, ela fala: esse meu filho se chamará Levi, porque agora meu marido vai estar amarrado a mim. E assim por diante, eu poderia dar outros exemplos aqui. Agora, sendo assim, o que significa o nome da igreja que você frequenta? Você já parou para pensar nisso? O que significa ser batista? O que significa ser metodista, adventista? E eu fiquei de lá olhando assim, o que significaria o Brasil para Cristo? Eu me lembrei aqui, se os irmãos me permitem, da história de Hudson Taylor, que falou: Senhor, dá-me a China, senão eu morro. Dá-me a China, senão eu morro. Era a missão dele. Talvez isso estaria por detrás do nome O Brasil para Cristo. É como se você pedisse aqui: Senhor, dá-me o Brasil, senão eu morro. Uma das perguntas que me foi feita ali na rápida entrevista de corredor é se eu estou otimista ou não com relação ao Evangelho aqui no Brasil. Como é que eu posso ser pessimista com pessoas cantando de maneira tão efusiva? Se eu falar que o Brasil não está tendo pessoas preocupadas com o Evangelho, o que eu faço com vocês? O problema é que os barulhentos, mesmo sendo minoria, eles fazem tanto barulho que às vezes parece que são a maioria, mas eles não são. A única coisa que talvez eu devo falar como advertência para todos nós é: às vezes os filhos das trevas pregam a mentira com tanta ênfase que ela parece verdade, e nós pregamos a verdade com tanto desculpa que parece uma mentira. Então, o que significa o Brasil para Cristo? Significa: Senhor, dá-me o Brasil, senão eu morro. Amém? Pensa nisso, tá bom? E se alguém perguntar por que você é do Brasil para Cristo, você já sabe responder. Eu também tenho que responder: porque o que significa ser adventista? O que significa ser batista, como eu falei? Não é isso? Senão, você só está num clube. Agora, para ir à página da Bíblia hoje, eu tenho aqui também os pais do Dr. Leonardo que viajaram comigo para... Foi Israel ou Turquia? Para Israel e Turquia, os dois. Então parte... E Egito também, de quebra, né? Jordânia não. Jordânia também. De quebra, o que eu vou fazer aqui com os irmãos, eles viram na prática. Eu chamo isso, pastores, de teologia físico-contextual. Esse nome que eu criei
é um nome provisório para dizer o seguinte: como é que a gente pode entender a Bíblia dentro do contexto do Antigo Oriente Médio? Até um tempo atrás, eu pensava que a arqueologia só tinha o papel de comprovar as histórias da Bíblia, mas eu descobri que tem um outro papel fenomenal da arqueologia, que é transformar a Bíblia num livro tridimensional. Você sabia que a Bíblia tem cheiro, tem gosto, tem cultura, comida? Como é a comida do Oriente Médio? Qual que é o cheiro do nardo? Essas coisas não estão por acaso na Bíblia. Aliás, se os irmãos perceberem, a Bíblia tem talvez de 10 a 20% de doutrina. 80% da Bíblia são histórias. A Bíblia não está formatada num livro de manual do proprietário, que você abre ali no índice. Eu quero saber tudo sobre salvação. Aí você vai lá no índice, salvação. Aí tem os capítulos sobre salvação. Eu sei que os teólogos sistemáticos acabaram fazendo isso para a gente, mas originalmente a Bíblia não está assim. Como é que a doutrina da salvação está ensinada na Bíblia? Em meio a histórias. Como é que a doutrina do segundo advento, do Maranata, está ensinada na Bíblia? Não tem lá um índice assim, capítulo sobre a volta de Jesus. Igual tem no manual do seu carro lá, né? Faróis, painel, mecânica. Não. A doutrina da volta de Jesus está permeada em histórias de pessoas que aguardavam o advento de Cristo. Então, se a Bíblia tem 90% de histórias envolvendo usos e costumes, expressões idiomáticas, práticas daquela época, eu acho que é uma grande perda de entendimento da Bíblia se eu negligenciar essas histórias, ou se eu fizer dessas histórias apenas um parâmetro de palestra de autoajuda. Davi derrotou o gigante Golias. Hoje você também deve derrotar os gigantes da sua vida. Pode ser, mas será que é isso mesmo o sentido da derrota de Golias? Apenas uma palestra de autoajuda? Ou será que tem algo a mais porque o Espírito Santo deixou aquilo ficar ali? E a comparação que eu quero fazer para os irmãos, antes de fazer esse exercício de teologia físico-contextual, é semelhante a uma história que aconteceu na minha própria vida. Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Eu não sei se alguns conterrâneos meus aqui, mas quem é mineiro sabe que o grande sonho de todo mineiro é conhecer o mar. Ou, em linguagem mineirês, lagoão de água salgada. E eu conhecia o mar quando eu tinha entre os meus 4 anos ou 5 anos de idade. Engraçado, foi tão importante para mim aquilo que eu ainda gravo a memória emotiva daquilo. Eu conheci o mar em Santos, na praia de José Menino. Foi ali. Eu sei que talvez não é a melhor praia do mundo. O próprio pessoal que mora em Santos fala, tem praias melhores. Mas para mim, foi o paraíso. Eu tinha uma camisetinha assim, que tinha um índio desenhado. E eu me recordo que toda vez que eu vestia aquela camiseta, criança de 4 ou 5 anos, eu falava assim, olha, o índio agora está no zoológico, porque eu ia passear no zoológico. O índio está no parque. O índio está em casa. O índio está na praia. E como todo mineiro de 4 ou 5 anos, vi aquele marzão, a onda vindo, e em casa eu queria fazer aquela onda espumante, onde eu acabei com um sabão em pó da minha mãe jogando no tanque, para ver se eu fazia aquelas ondas, que eu achava bonito aquilo ali. E a água salgada. Para mim foi o máximo conhecer o mar. Até hoje eu guardo com carinho aquela experiência. Só que depois, irmãos, eu tive uma outra experiência, de mergulhar com cilindro de oxigênio. Vários metros. Quando eu mergulhei e que eu subi até a superfície, depois que a gente volta, eu estava tão eufórico que eu gritei um glória, aleluia, que até os instrutores assustaram. Eu fiquei radiante. O que eu quero dizer para os irmãos? Aquela minha experiência de Santos, quando eu tinha 4 anos de idade, foi válida. Eu não vou invalidar aquela experiência, de jeito nenhum. Ela foi válida. E se eu só tivesse ela continuaria válida para a minha vida. Mas agora, pastor, que eu tive a oportunidade de mergulhar, eu conheci uma outra relação de mar que quase superou aquela lá. O que eu quero dizer com essa comparação? Quando nós estudamos a Bíblia apenas na cultura do Brasil, somente aqui lendo a tradução, ouvindo uma mensagem, é o seu encontro com o mar. É válido? É. O Espírito Santo fala com você através da Bíblia? Fala. Mas eu queria fazer um convite à igreja. Vamos mergulhar no texto. Entenderam? Vamos mergulhar no texto. Eu não estou querendo dizer que só os que mergulham conhecem o texto. Não é só teólogo. Aliás, teólogo não é especialista em Deus. Não existe doutorado em Deus. Esse é um perigo.
Eu respeito se alguém pensa diferente, mas eu abomino aquele título de doutor em divindade. Com todo respeito. Eu tenho um doutorado em teologia, mas não um doutorado em divindade. Porque você pode ser especialista em biologia. Eu não vou discutir biologia com vocês. Pode ser um especialista em marketing, mas você não pode ser um especialista em Deus. O teólogo é apenas um cristão refletindo sobre a sua fé. A única diferença entre o teólogo profissional e o leigo é que eu reflito sobre a fé com algumas ferramentas mais técnicas que não me fazem mais especialista em Deus do que você. Pelo contrário, por ser um servo, eu quero trazer essas ferramentas para ajudar você também. Com isso em mente, vamos fazer um exercício de teologia físico-contextual? Vamos abrir a Bíblia em Lucas. Lucas é uma parábola muito conhecida de Jesus, que vocês certamente já leram. Lucas capítulo 15, versículos 11 em diante. O texto é um pouco longo, mas eu peço a vocês que prestem atenção e fiquem com a Bíblia aberta ou o celular ativado. A gente tem que atualizar agora, né? Vamos acessar a Bíblia no Evangelho de Lucas? Vamos abrir os aplicativos agora no Evangelho de Lucas? Na minha Bíblia diz assim, Lucas capítulo 15, versículos 11 em diante. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho, estando no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando vê esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fique com a Bíblia aberta ou o celular aí. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao estudar um texto da Bíblia é pergunta sobre o texto. E ao fazer perguntas sobre esse texto, eu já encontro aqui alguns problemas que me incomodam. Posso citar 3 deles? Letra A, o título: a parábola do filho perdido, ou em algumas Bíblias mais antigas, a parábola do filho pródigo. Pródigo significa o gastador, a pessoa que gasta sem planejamento. Ele ganha 1.000 e faz uma dívida de 2.500. O filho gastador. Quando você coloca um título numa história, você está chamando a atenção para o principal personagem dessa história. Chapeuzinho Vermelho, é porque o Chapeuzinho Vermelho é o principal personagem, não é isso? Um outro exemplo, Quincas Borba, que Quincas Borba é o principal personagem. Romeu e Julieta,
porque Romeu e Julieta são os principais personagens. Então, quando diz assim, o filho pródigo, eu já tenho um problema, porque ele não é o exemplo da história. Ele não é o principal personagem. Então, com todo respeito aos editores modernos da Bíblia, eu tenho problema com esse título. Porque o principal aqui tem que ser o pai. Mas de alguma forma, parece que ao longo dos anos, quem roubou a cena foi o filho mais novo, o filho pródigo, o filho perdido. Segundo problema que eu tenho com essa parábola. Olhando assim, grosso modo, eu estou do lado do filho mais velho. Grosso modo, estou levantando a problemática. Qual o seu nome, pastor? Perdão? Pastor Ivan. Ivan Durães. Permita-me usá-lo como exemplo. Vamos supor que o pastor Ivan tenha uma empresa, só por ilustração. E nessa empresa o pastor Ivan tem 2 filhos. O mais velho, trabalhador, está todos os dias ali na empresa. Se a empresa do pastor Duran for, por exemplo, uma gráfica, aquele filho mais velho está sempre aprendendo como é que cuida de uma gráfica, como é que busca papel na China para ser mais barato, o tipo de material, como é que corta o papel para economizar matéria-prima. Ele conversa sempre com o contador, tem tudo em dia. E o mais moço é um mimado que sempre dá trabalho para o pastor Ivan. O pastor Ivan está dormindo em casa, liga o telefone, é a polícia, porque o mais moço foi preso porque estava dirigindo embriagado e bateu o carro. Ele tem que ir lá com o advogado de madrugada tirar o filho da cadeia. Daqui a pouquinho aparece uma menina grávida dizendo que é filho desse rapaz, e ele não quer assumir. Aí de repente o pastor Ivan entra no quarto e tem droga lá no quarto do menino, sempre dando trabalho. Aí esse menino, totalmente atrapalhado, chega um dia e fala assim: pai, é o seguinte, eu quero sair, adianta minha herança. E o pastor Ivan simplesmente pega vários bens da família, vende aqueles bens, entrega os bens para o filho. Pior, vende, ele transforma, passa um papel lá: olha, a gente tem aqui, eu vou ficar com a gráfica então, mas a gente tem uma fazenda, meu filho, vou passar para o seu nome e tudo mais. Bom, congelando a história até aí, com todo o respeito que eu tenho pelo pastor Ivan, que eu estou acabando de conhecer, apenas uma ilustração, eu o chamaria de pai frouxo. Concordam comigo? Um pai sem pulso, aquele que vive estragando o filho para depois chegar em sala de aula e dar dor de cabeça na gente. Não, porque é muito curioso, irmãos. Às vezes tem pais que passam 16 anos estragando o filho e depois quer que você com 5 minutos conserte o que ele gastou 16 anos estragando. E o pastor Ivan estraga mais o menino ainda, depois de toda a vida desregrada que ele tem, pega a fazenda, metade das coisas passa para ele. E como já era de se esperar, o menino torra tudo, vende por bagatela, porque diz que passados não muitos dias, aquele filho juntou tudo que era seu e partiu. Ora, se ele vendeu, tudo que ele teve e partiu, é porque ele transformou em dinheiro. Para transformar em dinheiro, o que você tem que fazer? Vender de graça, barato. Vale 100, eu vendo por 70 só para poder ir embora. E foi embora. Convenhamos, se você fosse o filho mais velho, você não ia estar com raiva? Você está lá trabalhando de noite, o mimado vai e gasta tudo e vai embora. Aí você luta para tentar reequilibrar as finanças da família, porque foi um corte de 50%. Aí depois que você está lá trabalhando, depois de alguns anos, volta esse filho mais moço, que perdeu tudo, perdeu a propriedade da família, e o pai faz uma festa para recebê-lo, como se fosse uma debutante de 15 anos. E o que é pior, quando a Bíblia fala que o pai colocou um anel nos dedos dele e sandálias nos pés, existe um tablete cuneiforme, ele não é da época de Jesus, ele é da época de Abraão, de Ur dos Caldeus, que mostra que quando um professor foi bem recebido em casa, na casa de um pai, ele colocou um anel no dedo do professor e sandálias nos pés. Então isso significava mais do que fazer uma festa de boas-vindas, é quando você empossava alguém num cargo de responsabilidade. Não preciso ir longe. O que é que o faraó fez com José do Egito? Pegou o anel e deu para José. Então o pai, mandando colocar um anel no seu dedo, é mais do que uma festa de boas-vindas. O pai ainda deu um cargo de gerência para ele na empresa.
Pastor Ivan, com todo respeito, se eu fosse seu filho mais velho, eu ia te odiar. E você concorda comigo? Será que Jesus estava fazendo uma história a favor de um pai fraco, frouxo e um menino mimado? Terceiro problema que eu vejo com essa parábola: ela parece que não tem fim. Como é que é o final da parábola? Olha aí na sua história. Como é que a parábola termina? O pai vai até onde? Conversar com qual rapaz? O mais velho, que está no portão e não quer entrar. E o pai chega lá e fala assim: meu filho, era interessante a gente fazer a festa, que o seu irmão estava morto, que viveu, estava perdido, estava achado. Qual que é a pergunta que eu faço? Qual foi a resposta dele? Entrou ou não entrou? Será que faltou algum pedaço aqui no Evangelho de Lucas? Será que algum manuscrito grego lá? Vocês entenderam os meus problemas com a parábola? Vamos agora tentar respondê-los dentro da teologia físico-contextual. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nessa parábola é que ela começa no verso 11 com a seguinte expressão: Jesus continuou. Jesus continuou. Ora, se eu chego aqui e o pastor Roberto está falando assim: então, irmãos, continuando, deduz que ele falou alguma coisa antes que faz parte do discurso. O que estava antes que faria parte do discurso de Jesus? Olha aí na sua Bíblia. A parábola da dracma perdida. O que é dracma? Uma moeda perdida. É a história de uma mulher que tinha 10 moedas. Ela perde uma, varre a casa até encontrar aquela moeda, e depois que encontra vai contar para as amigas. Olha a explicação contextual da época. As mulheres, quando se casavam, havia uma parte do dote que o pai dava exclusivamente para a filha. Havia vários tipos de dote. Tem um dote que o noivo paga para o pai, tem um dote que a família do pai, da noiva, paga para o noivo, e tem um dote que o pai dá para a filha. Geralmente é um montante de moedas que era como se fosse um seguro de vida. Vocês sabem que naquela época era muito complicado uma mulher viver sozinha, sem um marido, sem um pai ou sem um filho. Então, se o marido vai embora, morre na guerra, a mulher vai usar aquele dote dela para poder conseguir comida e viajar para casa de um parente. É o seguro de vida dela, vocês entenderam? Algumas mulheres até pegavam essas moedas e colocavam como colar aqui ou na testa. No dia aliás, essas moedas faziam parte do vestido de noiva. Até hoje, no Oriente Médio, quando as mulheres se casam numa tribo de beduínos, elas costumam colocar, hoje é claro, um ornamento, mas vem desde o passado a prática, elas costuram aqui no véu as moedas que elas ganharam. E quando uma se casa, todas as outras colocam um véu com as moedas delas e participam também. Interessante isso, né? Por isso que aquela mulher perder a moeda não era como você está em casa procurando uma nota de R$20 que perdeu, não. Ela perdeu o seguro de vida dela, parte do seguro de vida. Por isso que ela estava desesperada para encontrar aquela moeda. E ela encontra e comemora com as amigas. Mas essa parábola, no verso 9, ela começa com uma conjunção alternativa. Qual que é a primeira palavra que aparece aí no verso 9? Olha aí na sua Bíblia. Ou, novamente. Eu chego aqui, aí alguém... Como é que é o seu nome? Aí o Éder está falando assim: ou a gente faz o acampamento. Obviamente que tem uma alternativa. Então, se tem uma alternativa, é porque tem outra coisa antes. O que está imediatamente antes? A ovelha perdida. Essa é mais fácil. O pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99 e foi atrás da que se perdeu. Agora, como é que começa essa parábola da ovelha perdida? Verso 4. Qual que é a primeira palavra que aparece aí? Qual ou quem? Olha, se eu começo com uma pessoa assim: qual dentre vós? É porque tem alguma coisa antes. Então vamos ver qual que é o contexto original. Capítulo 15, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles.
Então Jesus lhe contou essa parábola. Como é que essa cena, vamos imaginar essa cena de acordo com o Oriente Médio. Naquela época, as casas na época de Jesus, quase todas elas, tinham 2 andares e um mezanino. Um mezanino, um terraço, melhor um terraço, tá bom? O terraço era onde as pessoas comiam e tinham entretenimento familiar, porque fazia muito calor. Então você só ficava dentro de casa na época do frio. No dia a dia, o lugar de comer era no telhado. O lugar de fazer o eirado era no telhado. Era no telhado que vocês pegavam as sementes e limpava ali. Era no eirado que você costurava. As mulheres colocavam ali o tear para costurar. Era no eirado que você recebia um convidado importante. Era no eirado que tinha as refeições. Onde vocês acham que foi a Santa Ceia de Jesus? No telhado de uma casa, no eirado. Entenderam? Até no livro de Levítico tem uma lei. Olha, interessante, a Bíblia também tem uma constituição, que se você construísse uma casa, você era obrigado a fazer um beiral no telhado, para que ninguém caísse de lá e você viesse a ser réu de sangue. Lembra que Paulo estava pregando numa casa, e o que aconteceu com um rapaz chamado Eutico? Caiu e morreu, porque ele cochilou no telhado. Também em Mateus capítulo 24, quando fala da volta de Jesus, quem estiver no eirado não desça para buscar alguma coisa. A Bíblia fala dos pregadores do telhado. Então era no telhado que as pessoas comiam. Agora, se eles comiam no telhado, imagina que o telhado está mais ou menos ali, naquele terraço coberto. Quem passa aqui fora na rua consegue ver. E as casas tinham uma parede e uma entrada. Então imagina que essa casa tem a entrada aqui, a porta, e os fariseus que passam aqui veem lá em cima Jesus comendo com publicanos e pecadores. Talvez ele estava na casa até de Levi e Mateus, que era publicano. Aí os fariseus começam a murmurar aqui: quem é esse camarada aí que está comendo com pecadores e recebendo-os? Você não é o Messias, não. Se você fosse o Messias, você não ia estar com essa gentalha aí. Eles são traidores da pátria. O que vocês acham que Jesus fez? Ficou batendo boca com eles lá de cima? Vocês acham que foi isso? Jesus os ignorou? O que vocês acham que Jesus fez? Olha na Bíblia. O que Jesus fez? Propôs uma parábola. Aí o que vocês acham? Reflitam comigo. Será que ele propôs a parábola lá assim? Então tá, gente, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Pera aí, presta atenção. Vou contar uma parábola. Vocês acham que foi assim que ele ficou gritando lá de cima do telhado? Eu acho que quando a Bíblia fala Jesus propôs-lhe uma parábola, a forma como está escrita aqui na cultura do Antigo Oriente Médio é como se eu chegasse perto e falasse assim: pastor, vou te contar uma história aqui. É intimidade. Para Jesus contar a parábola enquanto eu estou contando aquilo para o pastor, ele teve que descer do eirado e vir até o portão. E Jesus não chegou dando lição de moral, não. Hoje fala-se muito em storytelling, que é uma técnica que o pessoal de marketing usa, que você prende um auditório quando você fala assim: vou te contar uma história. E Jesus começa a contar uma história para eles. E qual que é a primeira coisa que Jesus fala na história da ovelha perdida? Qual de vocês, irmãos, vou revelar uma coisa que os irmãos talvez não saibam. Em grego, essa expressão qual dentre vós, tis rorimin, é o estilo de introdução de uma anedota, de uma história bem humorada. Mas calma, não estou querendo dizer que Jesus era um contador de piada ou um stand-up, não. Mas é porque às vezes a gente não imagina um Jesus bem humorado, e ele era. Sabe por quê? A gente imagina Jesus em Caná da Galileia, né? Sentado lá assim. Não, Jesus dançava com o povo, Jesus ia lá, Jesus cantava, as crianças vinham até Jesus. Aliás, se eu posso dizer uma coisa, uma vez alguém colocou assim: se Jesus está no seu coração, conta isso para sua cara. É verdade. Olha, uma frase que quem foi meu aluno já me ouviu repetir a exaustão: se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Deus tem um grande senso de humor, meus irmãos. E eu vou explicar para vocês o que é o senso de humor no Oriente Médio. No Oriente Médio,
o humor é o óbvio seguido do inesperado. Por exemplo, se eu estou falando aqui e eu escorrego e caio, daqui a pouquinho está nos memes da internet aí, todo mundo está rindo. Por que eu vou cair? É o óbvio, se eu escorreguei tem que cair, mas é inesperado, ninguém veio aqui me ver caindo. E a sabedoria é a mesma coisa, é o óbvio seguido do inesperado. Uma vez perguntaram, o rabino perguntou assim: qual cavalo vocês preferem, alunos? Um pangaré que anda devagar ou um cavalo veloz? Os alunos: claro, a gente prefere o cavalo veloz. E o senhor, rabi? Ele falou: depende se eu estou no lado certo ou errado da estrada. É óbvio ou não é? Mas você esperava essa resposta? Nunca. Então os judeus faziam, no mundo rabínico, eles faziam uma mescla entre sabedoria e humor, porque o humor leva a pessoa a aprender. Quando eu faço você rir comigo, eu já quebrei 70% da objeção. Um jogador de tênis, ainda que esteja descalço, é um jogador de tênis. Vocês riram? Percebeu? Eu fiz aqui uma adaptação, humor misturado com sabedoria. Então, quando eles falavam qual dentre vós, era uma história bem-humorada. Então agora vamos de novo refletir. Os escribas e fariseus passam na porta da casa, provavelmente de Levi e Mateus. Jesus está comendo com publicanos e pecadores lá em cima. Eles murmuram, esse come com pecadores e os recebe. Jesus desce, vem à porta e fala assim: vocês estão chateados? Estão magoados? Deixa eu contar uma historinha para vocês. O que é o que é? Percebeu a psicologia de Jesus? A psicologia de Jesus? Aí Jesus conta uma história de um homem que perde uma ovelha. Ele pergunta a vocês: a ovelha sabia que ela estava perdida? Não? O que vocês acham? Alguns estão assim, outros estão com medo de responder. Quem tem cachorro aqui? O cachorro, quando está perdido, ele fica sabendo, desesperado, voltar para casa, sim ou não? Sim, então ele sabe que está perdido. Bicho sabe quando ele está perdido. Então até que ele fica desesperado para voltar. Repito a pergunta: a ovelha sabia que estava perdida, sim ou não? Sim, bicho quando está perdido ele sabe. E a ovelha que sabia que estava perdida, ela estava perdida dentro de casa ou fora de casa? Fora. Qual foi outra parábola que Jesus contou? Dracma perdida. A dracma é o que mesmo? Moeda. Moeda sabe que está perdida? A moeda estava perdida dentro de casa ou fora de casa? Então você tem na primeira parábola a realidade de alguém perdido fora e que sabe que está perdido. Na segunda, alguém que está perdido dentro e não sabe que está perdido. Aí Jesus arremata com a parábola do pai amoroso e dois filhos perdidos. Um perdido fora, que sabia, e o outro perdido dentro, que não sabia. Quer ver? No Antigo Oriente Médio, eu fiz um exercício inspirado em Kenneth Bailey. Kenneth Bailey foi um missionário que trabalhou muitos anos, batista. Você é batista? Batista ele. Já faleceu, eu acho. Ele trabalhou muitos anos no Líbano, como missionário no Líbano. E Kenneth Bailey, então, ele aculturava muito a Bíblia ali. E ele fazia um exercício de perguntar para libaneses coisas da Bíblia, para ver a reação, principalmente muçulmanos. Eu aproveitei isso e fiz no Sudão a mesma coisa. E quando eu contei essa história no Sudão para beduínos no deserto de Baiuda, a reação deles foi o seguinte: mentira. Eu falei: não é mentira não, deixa eu contar. Mentira. Eu falei: por que é mentira? Nenhum filho teria coragem de fazer isso com o pai. Fazer o quê? Pedir herança com o pai vivo. Eles acharam aquilo tão absurdo, que é como se eu falasse assim: olha, um rapaz casou ao mesmo tempo com a avó e com a mãe dele. Você ia falar assim: mentira, Rodrigo. Como é que o camarada pode casar com a avó e com a mãe dele? Ridículo, não acontece isso. A legislação não permite. A reação dele foi essa. E eu resolvi explorar. Mas por que um rapaz... E se um rapaz insistisse, que brasileiro sempre é assim, mas se alguém fizesse? E se um rapaz pedisse a herança do pai? O pai dele bateria nele na hora. E todos os outros anciãos da vila também iam bater nele, iam expulsá-los daqui. E eu perguntei: por quê? Sabe qual foi a resposta? Pedir a herança com o pai vivo é pedir para o pai morrer.
Eu não conheço nada de legislação no Brasil, pastor. Eu não sei como é que funciona lei de direitos e espólio aqui no Brasil. Mas pelo menos na cultura do Antigo Oriente Médio não existe herança dada em vida. Usufruto. Pacta covina. Não existe isso lá. A herança só é dada depois que o pai morre. Então você pedir a herança do pai, estando o pai vivo, você está pedindo para ele morrer. E com um agravante. Aqui no Brasil, por causa da herança mariana que nós temos da Igreja Católica, a ênfase mais é sobre a mãe. Tanto é que mãe é mãe. Mas no Oriente Médio, por uma cultura patriarcal, a ênfase maior é sobre o pai. Vocês entenderam? Então um filho que levanta a voz contra um pai é o pior tipo de cidadão que tem. Ninguém conversa com ele. Ninguém faz negócios com ele, porque ele tratou mal o pai. E se ele pediu a herança do pai vivo, ele estava pedindo para o pai o quê? Morrer. Isso é pior do que patricídio. Quando mata, patricídio. É pior do que patricídio, matar o próprio pai. Aí curioso, olha de novo a sua Bíblia aí. A Bíblia fala que anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có đến trước, dành khi người mới còn chưa mong như anh từng là người đến trước, khi đắng khi ngọt, hạnh phúc song hành như chén thuốc em à. Só para né? Eles, plural. O que significa? Đầu em lúc nào cũng đơn giản, em ca từ anh chỉ mộc mạc, không cần quá nhiều điều cao siêu, mọi thứ bắt nguồn từ gốc gác, không phải bóng đùa hay chốc lát, càng không tự nhiên mà bộc phát, là bao nhiêu ngày thật suy tư và thể chẳng anh dần hốc hác. Em hâm em ngu si, anh âm thầm như cu ly, chỉ biết yêu em không chủ ý, dù em nhạt nhẽo chẳng thú vị, khóe mắt của em là vũ khí, nhìn em vui vẻ đã đủ cười, không dám. Ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. O filho mais velho também recebeu a parte dele. Ele também queria a morte do pai. A diferença é que o mais moço enfrentou as consequências num primeiro momento. Ele foi lá, vocês sabem, ele gastou tudo, foi trabalhar no pior lugar que um judeu podia imaginar, numa pocilga. E diz que ele passou tanta fome que em algum momento ele queria se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Em Israel tem muita pé de alfarrobeiras. Vocês lembram de ter visto lá? A alfarroba é uma vagem, é uma leguminosa, e ela tem um valor nutritivo muito alto, muito alto. Inclusive quem faz regime tem chocolate de alfarroba. Não sei se lá no serviço vocês te deram fundi de alfarroba lá. Não teve não, né? Eles têm um fundi lá que não é chocolate, verdade, é alfarroba, que ela tem um valor nutritivo, ela baixa caloria, mas o pessoal come apenas na época de fome. E eles davam aquelas bolotas para os porcos, ele queria comer aquilo ali. Agora, irmãos, imaginem uma coisa do filho pródigo. Quando ele estava ali na pior, ele sentiu a necessidade de voltar para a casa do pai. Mas raciocinem comigo. Imaginem se ele falasse assim: você quer saber? Eu vou dar um banho nesses porcos, eu vou passar cal na parede, eu vou varrer o chão e vou pendurar um quadro aqui de lar doce lar. Ia resolver o problema dele? Por mais que você enfeite o lugar e limpe com piu-sol, né? O chiqueiro continua sendo chiqueiro. Para você encontrar com o pai, você tem que sair do seu chiqueiro e voltar para a casa do pai. Não adianta querer tentar transformar o chiqueiro no lar, porque o chiqueiro não é lar. Não adianta tentar fazer desse mundo a Nova Jerusalém, que esse mundo não vai ser a Nova Jerusalém. Por mais que você enfeite, não vai ser. Mas olha que ele ainda tinha uma ideia errada do amor do pai. Ele fala: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou até a casa do meu pai, eu vou pedir para ele: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como dos teus trabalhadores. Irmãos, existem 3 palavras para trabalhador em grego. Você tem a palavra doulos, que é um servo, um trabalhador de maneira geral. Você tem a palavra mistos, que é um trabalhador, aquele que é adotado pela família
ele não recebe salário, mas ele vai crescendo junto ali, e até se o pai morre, ele também participa da herança, é como se fosse um filho adotivo. E você tem a palavra, perdão, essa é a palavra paides, eu confundi, paides. E tem a palavra mistioi, que é aquele trabalhador diário. Vou repetir: doulos, trabalhador de uma maneira geral; paides, aquele filho adotivo que cresce na família e recebe herança, é um trabalhador da casa. O mistioi é um trabalhador diarista. Sabe quando você vai descarregar o caminhão em algum lugar e fica aquele pessoal com placa assim, chapa? Estou precisando descarregar o caminhão. Aí você dá lá para ele uns 50 reais, ele te ajuda a descarregar o caminhão e você vai embora. Você não precisa saber o nome dele, não precisa saber onde é que ele mora, se ele é traficante de drogas, não está nem aí, você não tem vínculo, ele trabalhou e vai embora. Quando ele pede ao pai para fazer dele um dos seus trabalhadores, não tem umas bíblias antigas que trabalham assim: faz-me como dos teus jornaleiros. Não é que ele ia vender jornal para o pai, não. Aquele que trabalha por uma diária, por uma jornada. O que significa o pedido dele? Ele ainda não queria vínculo. Mas olha que interessante, irmãos. Quando ele volta para a casa do pai, eu quero ilustrar uma coisa aqui com os irmãos. Quando ele volta para a casa do pai, geralmente as fazendas, onde está a porta da igreja ali, era a porta única da fazenda. E para você chegar até a casa grande, você tinha que passar pela casa dos colonos, que moravam geralmente ocupando o mesmo terreno da casa do dono da fazenda. Era uma prática do Antigo Oriente Médio que vinha desde o tempo patriarcal, porque os patriarcas, eles andavam com clãs no deserto. E você sabe, quanto maior o seu clã, mais protegido você está. Concorda comigo? E quando eles se assentaram na terra, mantiveram a mesma prática. Você tem um quintal e pega aquelas casas todas e coloca em volta do quintal, e a casa do principal, do patriarca, fica aqui no centro. Jesus não falou em João 14, 1-3, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar uma para vocês? É assim que funcionava. Quando o noivo ia casar, ele montava uma casa no quintal da casa do pai dele, depois ele ia lá e buscava a noiva para morar com ele. Por isso que Jesus compara a volta dele à volta do noivo para buscar a igreja. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou como noivo, vou preparar uma casa e voltarei para receber vocês para mim mesmo. Agora, sendo assim, raciocine comigo. Para o filho mais moço chegar até a casa do pai, ele tinha que passar primeiro por onde? Podem responder. Pelos colonos. O que ia acontecer com ele? Lembra a resposta do beduíno me deu lá no Sudão? Você acha, pastor, que ele ia chegar vivo? Ele ia chegar vivo? O pessoal ia arrebentar com ele lá no portão. Qual foi a atitude do pai? Olha aí na Bíblia. Hã? O pai ficou esperando? Foi o encontro dele andando? O pai estava à espera, mas o pai foi ao encontro dele como? Correndo. Aí tem uma coisa interessante, pastora. No Antigo Oriente Médio, um homem de idade não corre porque é vergonhoso. Ele caminha. A literatura judaica fala: você conhece um ancião de respeito pelo modo singelo como ele caminha. Um homem de idade não... Aliás, não precisa ir muito longe, não. Eu não consigo imaginar o pastor Roberto chegando correndo lá no... Já pensou? Gente, irmãos, desculpa. Mas ele não. Mesmo que estiver atrasado. Quem corre é o rapaz lá do cafezinho, é o guarda do carro, é o jornalista que quer acompanhar, mas ele mesmo corre. Não mesmo na nossa cultura, a gente riu aqui, mas é verdade. Você imagina um diretor de banco, um presidente de banco, chegando correndo assim, gente pegando um elevador, deve ser, eu estou correndo. Mesmo atrasado, ele caminha. Vocês entenderam o costume do Antigo Oriente Médio? Só que, contradizendo tudo isso, o que a Bíblia fala que o pai fez? Correu. E eu falei que correr para um homem de idade era humilhante. O que o pai fez? Se humilhou no lugar do filho. E pior, além de se humilhar,
Ele chamou a atenção dos colonos para a humilhação dele, desviou o foco. E continua na sua Bíblia. Quando ele encontrou o filho lá no portão, o que o pai fez? Qual foi o gesto que o pai fez? O filho começou a falar: pai, pequei contra o céu diante de ti. Mas o que o pai fez? Abraçou na cintura, no pescoço. Aprendam mais uma coisa do Antigo Oriente Médio: pessoas de nível social diferente, você beija os pés ou a mão. Somente pessoas de mesmo nível social se beijam no rosto. Lembra que Judas chegou e beijou Jesus no rosto? E lembra que a mulher adúltera beijou os pés? Ficava beijando os pés de Jesus? Então existe uma hierarquia. O mais simples beija os pés. Quem é mais ou menos beija a mão. E os que estão em mesmo nível social beijam o rosto. Se a Bíblia fala que o pai, olha os atos, é um atrás do outro. O pai correu, se humilhou, o abraçou pelo pescoço e o beijou. Não dá para beijar em outro lugar. O pai se fez igual. O que diz o Evangelho de João no capítulo 1? E habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Maria, quando ganhou Jesus, ela estava beijando o Criador do universo ali, e ela não sabia, talvez. Ela sabia que era o Messias, mas ela não tinha talvez toda a dimensão que nós temos da divindade de Jesus. Ela estava beijando o grande. Olha o que Deus fez por você e por mim. E quando ele vem, ponde-lhe o anel de Deus. Vamos comemorar. Nesse meio tempo, que chega o filho mais velho. Ele também tinha participado da ofensa, mas ele ofende de novo o pai. Porque que é outra maneira de ofender alguém no Oriente Médio? Recusar comer com uma coisa que chama sempre atenção. Mesmo em Jerusalém, em Jerusalém velho, com meus amigos lá, eu chego que você vai ver pouco. E se você não beber com eles ou não comer com eles, você está ofendendo. Uma vez eu perguntei para um beduíno: e se eu não quiser comer com você? Ele falou: você me odeia. Eu falei: não, eu quero sim. E esse que eu contei lá no Sudão me chamou atenção, porque quando eu fiquei com eles alguns dias lá, ele mandou matar um cabrito para a gente comer. E um missionário que estava lá mais tempo, um australiano, Michael Ree, ele falou comigo assim: ele está gostando de você, porque ele mandou matar o cabrito. Eles não comiam carne todos os dias, porque lá não tem Walmart para você ir lá no açougue e comprar carne todo dia. Então você mata uma carne, quer dizer que você está tendo em alta consideração. Nos tempos do Antigo Oriente Médio, comia-se carne 4 ou 5 vezes por ano, ou na Páscoa, para falar na cultura judaica, ou em ocasiões muito especiais. Aí o filho mais velho chega no portão e não quer entrar. Estão vendo a ofensa do pai? Era a obrigação dele entrar sem perguntar o motivo. O pai está comemorando e você vai ficar de fora? Seria a mesma coisa de a sua filha se casar e falar assim: filha, eu não vou ao seu casamento. Eu não vou. Lembra que a rainha Vasti perdeu o trono por quê mesmo? Ela não atendeu o convite de entrar na festa do rei Assuero. Aí o que o pai fez? Quando o filho estava lá no portão resmungando, ficou gritando aqui de longe? O pai de novo se humilha, vai lá no portão conversar com ele. E lá no portão o pai fala com ele: meu filho, era importante a gente comemorar, porque o seu irmão que está lá dentro estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E por que a parábola não dá um epílogo? Congela aí. Sabe por quê, irmãos? Onde mesmo Jesus estava contando essa história? Onde Jesus estava contando essa história? Na porta de uma casa. E o que estava acontecendo lá em cima? Um jantar, uma festa, uma recepção. Jesus largou os publicanos e pecadores lá na festa e veio até fora conversar com escribas e fariseus.
Jesus termina a parábola na mesma cena em que ele se encontrava com aqueles homens. É como se ele dissesse: lá dentro está o filho pródigo, mas vocês são o filho mais velho. E como eles viviam naquela cultura, não precisariam de toda essa explicação que eu dei para os irmãos, eles entenderam de imediato. Agora depende de vocês. Vamos entrar e comemorar comigo, ou vamos ficar aqui fora reclamando? Igreja, o Brasil para Cristo. Nós vamos entrar e comemorar isso que Jesus está trazendo para o reino, ou vamos ficar fora reclamando? Será que nós somos ovelhas perdidas fora, moedas perdidas dentro? Será que nós somos pessoas perdidas dentro da igreja sem saber que estamos perdidos? Será que nós não estamos precisando hoje de um reavivamento? Você que está assistindo de casa, será que nesse momento eu não estou pregando para alguém que está perdido dentro da igreja e não sabe que está perdido? Não me interessa se você é a ovelha, se você é a moeda, se você é o filho mais velho ou o filho mais moço. Mas atente para o que eu vou dizer para você. Existe um pastor com a voz rouca gritando pelo seu nome no deserto. Existe uma figura divina que, como uma mulher, procura você por todos os lados e comemora assim que lhe encontra. Existe um pai amoroso que está disposto a salvar você, mais do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. E uma vez que Ele salvar você, que Ele use você para alcançar a outros que talvez estejam fora do redil. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.